Como é que tá por aí? Resolvendo bastante coisa, mas sempre com Deus à frente, então ele nos traz uma paz inexplicável. Imagina. Inexplicável. Chega a ser... eu fico realmente impressionado, né? Como em outras épocas da minha vida, eu me desesperava por tão pouco. Como eu arrumava problema e como eu me desesperava. E como hoje essa paz era tão, tipo assim, é algo tão forte que, tipo, chega a ser inexplicável. Chega a ser inexplicável, de verdade. Eu acho que as pessoas olham e falam assim, mas como esse pessoal tem essa calma desse jeito? Não sei explicar. Deus, traz uma leveza no coração, assim, uma tranquilidade no meio de problema, no meio do que for, não tem como não falar que é Deus. E eu acho que, inclusive, Deus está aproveitando eu e a Fê no meio desses problemas que a gente está vivendo, não só para testar nossa fé, mas para que outras pessoas, quando entrarem naquele canal e olhar aqueles 20, 30, 40, 50 vídeos, falar, não pode ser que eles estavam no meio daquele caos, no meio daquele problema, fazendo isso tudo todos os dias nessa tranquilidade. Ah, quando desliga as câmeras, eles devem brigar. Sabe essas coisas assim, filho? Não, é a nossa casa. Se a gente trouxer as crianças aqui, tipo assim, é uma paz isso aqui, que não tem como não falar que é Deus. Não tem como não falar que é Deus. E eu falo isso principalmente porque eu já vivi o oposto. Tipo assim, de ter tudo organizado e confusão atrás de confusão. Parece que os problemas brotam do chão. Cava problema. O problema aparece e não sabe nem se dá onde. E a gente, no meio de problemas, no meio de coisas sérias para resolver, é uma paz e uma tranquilidade, tipo assim, é inexplicável. É Deus, não tem como falar que não é. Bora, falando de Deus, a gente está falando de uma carta que a gente vai iniciar agora, que inclusive eu até coloquei lá no grupo, que vamos colocar aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, o poder de Deus no meio da confusão. Então, Corinto, a cidade de Corinto, né? Era uma cidade, eu até fiz um estudo que eu falo que era Nova York dessa época, né? Uma cidade com muitos deuses, uma cidade com muitas pessoas que se viam como sábias, uma cidade com muito ego. Então, já desde o primeiro capítulo, e aqui nós vamos voltar para capítulo por capítulo. São 16 capítulos e a gente vai fazer seguido, 16 dias seguidos para finalizar essa carta aqui. Outras a gente conseguiu fazer 3, 4 capítulos num dia só, como a carta de Gálatas, que foi uma carta maravilhosa. Depois, se você puder assistir, as cartas de Paulo elas são muito diretas, né? E a carta de Gálatas foi realmente muito, muito boa mesmo. E é o que a gente vai ver aqui. Diferente de Atos, que é uma narração, Atos, Lucas está narrando parte do que ele escutou de Paulo, parte do que ele escutou de alguns presbíteros e discípulos, e parte do que ele mesmo estava acompanhando na segunda e na terceira viagem missionária, ali onde ele participa, onde ele está junto. O Paulo fez, se eu não me engano, 3 ou 4 viagens em Atos, e da terceira para a quarta ali, a gente já começa a ver Lucas falando em primeira pessoa. Eu estava, eu vi, então a gente já não é mais uma narração, né? Então a gente percebe Lucas falando na primeira pessoa ali. Aqui já não, né? Aqui já é Paulo. Então vamos olhar aqui, ó. 1 Coríntios. 1 a Coríntios foi escrito de qual cidade? Vamos ver aqui, ó. A primeira epístola de Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Então, hoje eu regravei aqueles vídeos lá que ficaram sem áudio, eu regravei o último deles, né? E, inclusive, a gente está falando de Éfeso hoje. Então, tipo assim, quando Paulo estava em Éfeso, ele estava escrevendo uma carta para poder edificar a cidade de Corinto. Então, ele tinha essa preocupação de entender se as coisas estavam funcionando como ele estava deixando, né? E
como a gente está vendo aqui. Então, ele passou por Corinto, edificou, deixou seus presbíteros, deixou seus diáconos, deixou seus discípulos, deixou seus convertidos, deixou o poder do Espírito Santo na cidade e partiu para outras cidades. E automaticamente a gente percebe que o povo, as pessoas, elas vão se perdendo sem direção, né? E essas cartas são direções. Então vamos lá. Primeiro a gente viu a Tessalonicenses, segundo a Tessalonicenses, está no canal. Carta de Gálatas, que foi uma carta maravilhosa, e a gente vai agora para a quarta carta de Paulo, que é a primeira carta para a cidade de Corinto. Pelo que a gente está vendo aqui, ele escreveu da cidade de Éfeso, essa carta. Saudação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O que é? Do que é? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele sempre dá uma introdução, né, em todas as cartas. Ele sempre introduz, né? Ação de graças. Versículo 4. Sim. Sim. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que lhe foi dada em Cristo Jesus. Ele está falando para os coríntios, né? Para as pessoas de Coríntios. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, ele está falando aqui que aquele povo foi enriquecido pelo Espírito Santo e que todos os dons estavam ali com eles. Simplesmente, eles conseguiam viver usufruindo de todos os dons divinos. O que faltaria para eles é somente aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo o resto já tinha naquela comunidade. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Divisão na igreja. Já, de novo, né? Bem característico de Paulo. A gente viu nas outras 3 cartas. Ele começa, saudação, e aí ele introduz, pega leve, né? Tipo assim, deixando bem claro aqui, nenhum dom falta para vocês. Todos os dons divinos estão nessa comunidade. Então, só falta para vocês agora aguardar a vinda de Jesus, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor, e também os confirmará até o fim. Jesus os confirmará até o fim. Então, ele sempre traz um alento, né? E aqui a gente já vai ver, divisão na igreja. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordam com os outros. Deixa eu ver quem é aqui. Espera aí. Oi, Adri, tudo bem? Boa noite. Então, a gente está vendo aqui, né? De novo, a saudação. Como é que a gente pode falar aqui? Está soprando para bater, é isso? Mais ou menos isso. Primeiro ele está soprando aqui, e aí agora ele vai trazer de fato o dom apostólico dele, o direcionamento. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês pela família de Cloe, de que há divisões entre vocês. O que quero dizer é que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido?
Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Forte isso, hein? Porque ele mesmo falando. Daqui a pouco tinha, olha, mas eu entendo melhor Paulo. Não, mas eu entendo melhor Apolo. Mas peraí, vocês estão aqui para entender Cristo. Então vocês estão buscando o Marcos Calisto ou vocês estão buscando Jesus Cristo? O que vocês estão buscando? Entende? É o que a gente falou, inclusive, esses últimos dias. Quando vocês saem daqui, vocês se edificam na palavra de Deus ou vocês acham que o Marcos Calisto vai mudar a vida de vocês? Vocês entendem isso? Entende? Então, de novo, o que quer dizer é que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Aqui ele está batendo pesado, eu já tinha lido isso daqui. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. O que ele está falando? Vocês são tão perdidos que eu dou graças a Deus de eu não ter batizado vocês. Ainda bem que não fui eu. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com soberania de palavras, para que a cruz de Cristo não se esvazie. Então, lembra que a gente falou, e eu trouxe isso para vocês, né? Eu não me vejo uma pessoa que batiza ninguém. Eu me vejo esse cara da direção. E a direção, se você não estiver pronto, automaticamente você vai odiar o Marcos Calisto. Porque a palavra ela é dura, é que nem uma espada. Paulo vai falar isso. Ela entra rasgando. Se a palavra de Cristo não entra rasgando em vocês, vocês estão mortos. Porque a palavra ela vai entrar rasgando, ela vai entrar confrontando. Então, de novo, eu me vejo essa pessoa. Eu consigo discernir para poder trazer esse entendimento. Mas eu também não me vejo uma pessoa que batiza, como o Paulo está falando aqui. Cada um tem seu chamado, exatamente. Hoje nós vimos... A gente, inclusive, fez hoje, regravou alguns, né? E na regravação, a gente fez hoje ato 16 e ato 19, que precisavam regravar, eu e a Fê regravamos hoje à tarde. E regravando, estava falando um pouco disso ali, de Paulo no 15, no 14 ou no 15, a palavra dele era tão dura que, inclusive, quase matam ele. As pessoas pegam ele e quase matam ele, né? E aí, no capítulo 16 ali, a gente vê que, inclusive, é necessário um concílio, é necessária a junção de outras pessoas, é o primeiro concílio da igreja. O que é o concílio? A junção de pessoas para entender a palavra de Deus. A palavra dele era tão dura, sozinho, porque é o momento que ele se separa de Barnabé ali, ele começa a pregar sozinho, era tão dura que as pessoas quase matam ele. Era necessário ele ter pessoas junto com ele para que essa palavra chegasse de uma forma mais leve, basicamente isso. Seguindo aqui, Cristo, poder e sabedoria de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? O que está falando aqui, né? As pessoas elas usam o poder e o conhecimento para automaticamente ser o próprio bem, né? E aí o que Deus vai fazer? Deus ele vai tornar louca a sabedoria deste mundo. Então, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Forte. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, naquela época, os judeus pediam sinais para tomada de decisão e os gregos aprenderam com os filósofos, pediam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Como assim vocês estão tomando decisões baseado em alguém que morreu e direciona vocês? Basicamente isso.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas acho que é loucura. E acha que é loucura ao ponto de testar. Eu já fui testado inúmeras vezes. Eu percebia claramente de eu estar em relações, que por eu falar que eu era guiado pelo Espírito Santo, as pessoas queriam me testar para ver até onde eu ia. Vamos ver se essa pessoa não vai errar se acontecer isso ou aquilo. Já vivi muito isso, infelizmente. Então, as pessoas elas se tornam maldosas, já que eu não sinto o Espírito Santo, vamos ver se esse Espírito Santo guia ele até onde. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se... Olha que loucura. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A escolha de Deus. Irmãos, reparem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Irmãos, reparem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Sabiam que normalmente é assim? Então, se eu trazer... eu me considero hoje um cara com conhecimento que eu nunca imaginei na minha vida ter, e eu gosto. Eu me ensinei a gostar de aprender. Eu me ensinei a gostar de buscar cada vez mais. Mas se eu lembrar do Marcos, filho da Kátia e do Marco Antônio, era uma pessoa para dar em nada. Sabe aquele lá que faz, todo mundo vai dar em alguma coisa. Esse aí vai dar em nada. Esse aí, meu Deus, Jesus amado, você não vai dar em nada. Vocês entendem isso? E vocês acreditam que eu era a pessoa, em certo momento, quando eu começo a me plumar, eu quis viver o mundo. Como assim viver o mundo? Eu comecei a ganhar dinheiro e aí eu entrava no meio das pessoas que eram ricas ou que eram de famílias organizadas e na minha cabeça era aquilo. Estar com Deus era aquilo. E aí daqui a pouco eu era uma pessoa vazia no meio de um monte de pessoas que simplesmente viviam as suas castas do mundo. Não sei se vocês me entendem. Suas caixinhas. Talvez era a fase mais vazia que eu estava. Trabalhando numa multinacional, ganhando uma grana legal, vivendo uma vida que não era minha. Eu simplesmente queria parecer com aquelas pessoas, porque eu me envergonhava tanto naquele momento, há 12, 13 anos atrás, dos problemas que eu já tinha vivido, eu me envergonhava tanto que automaticamente eu tentei me moldar em pessoas que eu achavam que eram pessoas felizes. E, na verdade, não eram. A felicidade, ela está atrelada à liberdade. Vocês entendem isso? Se eu preciso me encaixar em algo, eu vou enfraquecer o espírito e a alma. Se eu preciso usar a roupa que as pessoas da multinacional usam, se eu preciso dar até a risada que eles dão para parecer igual, eu vou me esvaziar do espírito. Eu vou ficar opaco. Entende? Sabe quando eu me libertei? Quando eu tive coragem de falar sobre os problemas que eu vivi. E aí eu percebi que o mundo todo se afastou de mim. E aí eu começo do zero. Isso há 10, 12 anos atrás. E aí ele olhou e falei, pô, mas ninguém, tipo assim, só porque eu passei problemas? E hoje eu entendo, eu falo o seguinte, se você tem perto de você pessoas que vão usar os seus problemas contra você, é um sinal de Deus de que você não deve estar com essas pessoas. Vocês entendem isso? Eu sou um ser único e automaticamente eu estou num ambiente onde as pessoas que estão comigo usam as minhas dores contra mim. É um ambiente onde eu vou despertar o espírito ou é um ambiente onde eu vou despertar ódio e rancor? O que vocês acham? E aí eu percebi que pessoas que não têm o Espírito Santo são vazias. Podem morar na casa que for, podem ter o dinheiro que for, podem trabalhar onde for, podem ter a família que for. Todas vazias. E aí criam-se as caixas. Não existe vida se você não ativar a sua identidade. Não existe vida se você não tiver liberdade. Não existe vida se a sua alma não for viva. Não existe vida.
Vocês já foram em lugares simples, simples mesmo, de entrar em comunidade, e você vê aquelas pessoas com um sorriso frouxo? Já viram isso? Já viram? Acho que tem pessoas mais felizes. Tipo assim, você se alegra em ver a alegria da pessoa. Sabe? Você olha para a pessoa e fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa é feliz? Porque ela achou a identidade dela. E eu falo, essa pessoa é feliz porque ela achou a identidade dela no pouco. Então, qualquer coisa que ela ganhar a partir de agora, simplesmente vai fazer com que ela viva essa vida melhor, mas ela já achou a identidade dela ali. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu precisei subir e cair para entender aonde eu ia achar a minha identidade, na minha liberdade. Aonde eu ia achar a minha identidade. E não ter vergonha do meu passado, dos meus pais, dos problemas vividos. E sim buscar ativar a minha alma e o meu espírito. Então, tipo assim, quando me vem na cabeça pessoas simples e felizes, essa pessoa ela ganhou o mundo, nem sabe ainda. Seguindo aqui. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que é o que eu iniciei falando com vocês aqui. Eu recebi algumas mensagens, eu estou passando alguns problemas, aí eu recebi algumas mensagens, tipo assim, as pessoas imaginam que eu estou sofrendo. Não, gente. É lógico que eu gostaria de já estar com as coisas resolvidas, é lógico que eu gostaria de estar já iniciando uma nova fase, fechando um ciclo anterior da forma... É lógico que eu gostaria de já ter vencido algumas coisas que eu estou passando agora. Mas se isso influencia em mim, eu estou fraco no espírito. Vocês entendem isso? É claro? Claro, né? Acabamos, ó, que livro curtinho. Então a gente viu, a gente vai entrar no entendimento ali. Coríntios, Paulo dá a saudação, como sempre, ele dá uma soprada, né? Irmãos, vocês todos foram enriquecidos em Cristo. A palavra em todo conhecimento. Primeiro ele assopra, né? Ele adula. Primeiro ele adula. E aí ele vem falando sobre a divisão na igreja, ele vem falando sobre os problemas, ele vem falando como as pessoas vêm vivendo. Ele vem falando sobre as pessoas estarem escolhendo, eu sou desse, eu sou daquele, e assim por diante. Exatamente, as divisões. E aí a gente entra aqui, Cristo, poder e sabedoria de Deus. E aí aqui ele traz de forma clara que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O que ele está querendo dizer? As pessoas que não têm, quer dizer que a pessoa sábia, ela não é de Deus? Não, gente, a gente precisa aprofundar o pensamento. Você entende? Quando você pega alguma coisa, você precisa se aprofundar no pensamento. Porque senão você fica sempre na manchete, no raso. Como assim? Então, Deus, quer dizer que quem é sábio não tem Cristo, e quem é louco tem Cristo. Nada a ver uma coisa com a outra. O que ele está falando? Tá? As pessoas sem Cristo, elas vão utilizar, inclusive, da sabedoria para manipulação, para poder, para ego. Vocês entendem isso? Elas vão usar do conhecimento para benefício próprio. Então, o que ele está falando aqui? E as pessoas que não se esperam nada delas, as pessoas loucas, as pessoas desprezíveis, as pessoas, como ele está falando aqui, cadê? Cadê? Tá aqui. As pessoas fracas, as pessoas envergonhadas. Essas pessoas que o mundo olha, que os sábios olham, que as pessoas de conhecimento olham, que quem tem poder olha e fala, meu Deus do céu, coitado. Quem somos nós para apontar o dedo e falar coitado para alguém, entende? É isso que Deus está falando. Então ele vai pegar essa pessoa que o mundo desacredita e vai fazer com que essa pessoa seja mais sábia do que a sábia do mundo. Ela vai pegar essa pessoa
que ninguém dava nada e vai fazer com que tenha mais conhecimento do que as pessoas que têm conhecimento no mundo. Para quê? Para glória do Senhor. Aqui se gloreie, a glória do Senhor. Para que, como está escrito, aquele que se gloreie, gloreie no Senhor. Então, de novo, eu estou passando por um problema e eu tenho paz individual, eu tenho paz com a minha esposa, eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz na minha casa. Esse é o Marcos Calisto, que agora é o... Não é. Tanto que quando a gente para de fazer o estudo, para de ler a Bíblia, para de ouvir um culto, para de ouvir um louvor, enfraquece o espírito. E a gente ouviu na carta de Gálatas. Nós somos um bebê. Nós somos um bebê. É necessário se alimentar da palavra, é necessário se alimentar de obras, é necessário que vá evoluindo essa sabedoria divina. Basicamente isso. Seguindo para o entendimento aqui da primeira Coríntios, capítulo 1, a cura para a ansiedade da comparação. A igreja de Corinto estava a adoecer de orgulho e divisão. As pessoas andavam obcecadas a comparar umas com as outras e a discutir sobre quem seguia o melhor líder. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Estavam também preocupados em pertencer a grupos de elite ou seguir um guru da época que se esqueceram que Cristo é o único Salvador. 2026 isso aqui, hein? Não parece 2026? Olha, eu quero o Cristo daquele grupo de elite. Eu quero o Cristo do guru. Eu quero o Cristo... Entende? Já acontecia lá. Então, isso é da espécie, né? Paulo repreende-os duramente, lembrando que Cristo não está dividido e que a nossa identidade não depende do estatuto das pessoas a quem nos associamos, para debater com a turma. De que modo a nossa necessidade desesperada de pertencer, comparando a nossa vida com a vida dos outros nas redes sociais, tentando alinhar-nos com o que está na moda ou seguindo líderes humanos cegamente, nos rouba a paz e aumenta a nossa ansiedade. E eu posso falar sem responder aquilo na prática. Se eu estou precisando seguir alguém, eu falo o seguinte: se eu estou precisando entender a vida através de alguém que está num outro patamar do que eu, exemplo, estava eu lá com os meus 20 anos de idade, eu estava no nível 1, e aí eu estava olhando para o meu diretor lá no nível 8. Bicho, eu estou no nível 1. Eu estava ali tirando minha carta ainda. Eu tirei minha carta com 20 anos de idade. Eu comprei meu primeiro carro com 20 anos de idade num consórcio. Você entende? Tipo assim, era outra coisa. O cara estava em outra coisa. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Sim. Então, tipo assim, a comparação, ela nos diminui, ela traz ansiedade. Mas, de novo, eu tenho que partir do ponto que eu estou para fazer com que eu evolua. A gente já leu bastante sobre isso, né? Se sofre de falta de paz e vive angustiado com aquilo que os outros pensam de si, descanse desta corrida inútil. Você não precisa de provar o seu valor, sendo de Apolo ou de Paulo. Não precisa de provar que tem os amigos certos, a opinião certa ou a vida perfeita. Cristo não morreu para que vivêssemos em competição exaustivas. A cura começa quando aceitamos que a nossa única e suficiente identidade é: eu sou de Cristo. Olha, eu já falo isso e agora eu vou falar cada vez mais, sabendo que isso daqui está nessa carta. Isso liberta a nossa mente do peso de tentar impressionar o mundo. Ponto 2. O poder oculto na nossa fraqueza. A sociedade dita que só os fortes, os bonitos, os sábios e os ricos têm valor. Mas Paulo recorda os coríntios, e a nós, de que Deus pensa exatamente ao contrário. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas humildes e as desprezadas. Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura as pessoas disponíveis para que o seu poder seja a verdadeira estrela da história. Isso é importante, a gente não pode ter vergonha de quem a gente foi. Aos 14 anos de idade, eu comecei minha vida profissional entregando água, colocando um galão de água no meu ombro aqui, subindo escadas no litoral de São Paulo e simplesmente colocando água na casa das vovozinhas. Normalmente quem pedia galão de água era normalmente a
muito, muito idoso no litoral, né? Tipo assim, depois eu fui trabalhar em quiosque, depois eu fui trabalhar vendendo camiseta. O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente não pode se envergonhar. É tão bonito eu falar o nível de conhecimento que eu tenho hoje, o que Deus me transformou, o que Ele fez na minha vida, como Ele me dá discernimento. E se eu olhar para aquele menino com o galão de água no ombro, vocês entendem o que eu estou falando? Se eu estou lidando com alguém que vai me julgar porque eu estava com um galão de água no ombro e vai descredibilizar quem eu sou e o entendimento que eu tenho e o que eu posso fazer, porque em algum momento na vida eu entregava água, essa pessoa não tem que estar na minha vida. A gente briga com isso, mas normalmente é onde nós vamos passar os problemas. Vocês percebem isso? Porque se eu mantiver na minha vida pessoas que não compreendem isso que nós estamos falando aqui, inclusive essas pessoas vão ajudar na sua queda. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. E a gente leu muito aqui nessas cartas que é importante que nós estejamos com os nossos. Por quê? Porque tem pessoas que não vão entender essa conversa que a gente está tendo aqui. Tem pessoas que vão pegar essa conversa aqui e vão querer distorcer de todas as formas possíveis. E a gente está aqui simplesmente mostrando como Deus é grande e como Ele muda vidas. E como Ele transforma qualquer situação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Para debater com a turma. Quantas vezes deixamos de fazer algo de bom, paralisamos ou entramos em depressão profunda porque nos sentimos incapazes, focando-nos apenas nos defeitos e fraquezas. Na prática, para quem se debate com um forte sentimento de incapacidade e depressão, não se diminua. Se acha que não tem os talentos certos, que o seu passado o condena, ou que não tem forças, alegre-se. Você é exatamente o perfil que Deus gosta de recrutar. Amém. O mundo descarta o que está partido, mas Deus pega no desprezado e fraco, bate pesado, no desprezado e fraco, para fazer milagres, para de se esconder atrás de sua fraqueza e deixe que Deus a use para demonstrar a sua glória. A sua imperfeição é o palco perfeito para o amor de Deus brilhar. Estávamos falando isso hoje, que o ego, o orgulho, ele não está relacionado a ricos, a nada a ver. A quantidade de pessoas que estão em desespero, não sabem o caminho, não sabem nada, e o orgulho não permite que essas pessoas avancem. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, novamente, eu entender de onde eu estou partindo é o primeiro ponto para eu chegar em algum lugar. Porque senão, por não conhecer a minha identidade, eu sempre vou buscar a luz no outro. E aí o outro está na caminhada dele. Vocês entendem isso? E aí, infelizmente, se nós não temos essa clareza, inclusive nós vamos bagunçar a vida dos outros. Porque a gente vai ver a luz em alguém, e aí simplesmente, porque a gente acha que esse alguém não nos dá atenção ou coisa do tipo, daqui a pouco nós estamos fazendo motim para derrubar a vida dessas pessoas. Vocês acreditam nisso? Porque eu não acho identidade em mim, eu quero derrubar quem tem identidade. Vocês acreditam nisso? Então é importante nós entendermos, é importante, muito, muito importante nós entendermos isso. Apesar, trazendo minhas experiências próprias, apesar de tudo que eu estou passando, eu estou agradecendo a Deus porque eu considero um fechamento de ciclo na minha vida. É barato resolver para se fechar um ciclo. Vocês entendem isso que eu estou falando? Sim. 3. A loucura que resolve o impossível. Os gregos queriam respostas intelectuais e filosofias elaboradas. Os judeus queriam sinais miraculosos e provas visíveis. Ambos rejeitavam a cruz, considerando-a uma autêntica loucura. No entanto, Paulo afirma que a inteligência humana não chega para salvar o homem. Quando todos os nossos raciocínios falham, a loucura de um Deus que
que se entregou por amor na cruz é a única coisa que tem o verdadeiro poder para salvar e transformar. Amém. Por que é que nós, quando enfrentamos grandes crises, tentamos encontrar uma saída puramente lógica, recusando-nos a confiar na graça de Deus, simplesmente porque não conseguimos entender o como e quando do milagre? Amém. É isso. A gente sempre busca lógica, né? Mas por que isso aconteceu? Por que não aconteceu de tal jeito? Por que não foi isso? E Deus está falando assim, você realmente tem fé e acredita em mim? Então aguarde o milagre. E o milagre não é o que a gente quer, porque se fosse o que a gente quer, não é milagre. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Tem um rapaz que eu vi muito pouco, mas eu vi um vídeo dele, é um rapaz chamado Dave Leonardo, vocês devem conhecer, né? Eu vi poucos vídeos dele, mas um vídeo que eu vi dele, ele fala assim, ó, a gente deve pegar o nosso caderno e anotar ali, ó, esse espaço aqui é para o milagre. Como assim? Porque se tudo que eu estou fazendo na minha vida, eu consigo entender, não tem Deus aí. Sou eu. Se não me passa na mente, se eu não consigo entender, se não é claro, aí tem Deus. Mas aí depende da nossa fé, porque senão a gente faz besteira no meio do caminho. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Se tudo que está planejado na minha vida eu consigo anotar num caderno, são as minhas habilidades. Se algo que aconteceu na minha vida não estava planejado, são os milagres de Deus. E olha que eu acho que eu e a minha esposa que poderíamos contar no mínimo 50. As viradas de chave de coisas que nós nem imaginávamos da onde viria, como viria, o que ia ser, nem estava nos nossos planos, não estava no dia de amanhã, não estava na semana seguinte, não estava no mês seguinte, não estava dentro do ano, e daqui a pouco é o que acontece. Então é o que ele está falando aqui. Por que é que nós, quando enfrentamos grandes crises, tentamos encontrar uma saída puramente lógica, recusando-nos a confiar na graça de Deus, simplesmente porque não conseguimos entender o como e o quando do milagre? Na prática, se acredita que os seus problemas são impossíveis e se não compreende a Bíblia como seu guia principal, o convite hoje é este: desista de tentar entender tudo com a cabeça. A sabedoria humana tem limites. E é exatamente quando a nossa inteligência não tem mais respostas que a cruz faz sentido. O amor de Deus por si não é para ser dissecado logicamente, é para ser aceite pela fé. Entregue os seus impossíveis a Deus e deixe que a aparente loucura do amor dele restaure a paz que o seu raciocínio lhe roubou. De novo, o amor de Deus por si não é para ser dissecado logicamente. Se for lógico, não é espiritual. Vocês concordam? Vocês entendem? Eu sinto quando a gente não tem força. Sim. Não tem. De novo, aquele menino de 14 anos de idade que não aguentava mais o ensino médio e já conseguia perceber, puta, isso aqui é uma prisão montando um monte de operário. Que loucura isso aqui, mas tem que ser feito. Legal. E aí daqui a pouco começa a trabalhar. E não era para ter que pagar nada, eu morava com a minha avó, era para sair, para ter meu dinheiro. E aí daqui a pouco começa a trabalhar com um amigo, e interessante isso, né? Porque o meu melhor amigo, na época, chamava Wesley. E ele morava numa casinha de madeira com os pais. E ele começou a entregar água. E a gente começou a se ver pouco. E aí eu perguntei para ele, tem outra vaga lá na adega? Ele falou, tem. Eu falei, então eu quero trabalhar com você. Eu tava mais querendo ter a amizade dele, estar na presença dele. E aí eu começo a entregar água aos 14 anos de idade junto com esse amigo. E me marcou, porque eu morava numa avenida principal do litoral de São Paulo, era um apartamento com a minha avó, tinha o meu quarto e tal, e
E eu lembrar de eu visitar lá ele morando numa casinha de madeira, onde o guarda-roupa separava a cama dele e a cama do pai e da mãe, e eu saí de lá, e aí semanas depois ele começou a entregar água. E aí, tipo assim, eu falei, meu Deus, eu não tô vendo mais o Wesley. E nunca mais vi, faz anos que eu não vejo, mas eu não tô vendo mais o Wesley. E aí eu peço para ele conseguir um emprego para mim, na adega, para eu entregar água junto com ele, para a gente estar junto. E essas coisas são muito legais e mostram já como Deus já cuida da gente, e a gente, na verdade, já começa a entender a nossa identidade desde cedo, né? É porque a gente não tem conhecimento para poder aflorar. Como eu buscaria Cristo antes, você entende? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo aqui, né? Aquele Marcos que vai trabalhar numa adega na Avenida Presidente Kennedy, entregando água aos 14 anos de idade, junto com seu amigo Wesley. Aquele Marcos, ele fazia ideia de tudo que ia acontecer na vida dele? Jamais. Ele só queria entregar a água dele, terminar o dia, pegar os 15 reais dele que ele ganhava por dia, botar os 15 reais no bolso e curtir com os amigos. Nossa, 15 conto era um dinheiro. Era dinheiro, né? Dia inteiro, das 7 da manhã às 6 da noite, fechava o dia, ganhava 15. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Aquele menino subindo e descendo escadas para entregar água, apostando corrida de bicicleta com o amigo na ciclovia, aquele menino imaginava tudo o que ia acontecer na vida dele? Não, gente. É nessa intencionalidade que Deus vai agir. Se a gente quer logicamente entender tudo o que acontece na nossa vida, a gente surta. E aí não tem espiritual, aí não tem Deus. Aí, na verdade, eu estou querendo usar Deus, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Não? Deixa eu fechar aqui. Voltar para cá. Tá sem luz? Eita, mas a Adri nos deixou aqui. Tá um temporal e ela acabou ficando sem luz. Espera aí que eu não estou aparecendo aqui. Cadê eu? Opa, voltamos aqui. Tá ruim, né? Tá. Pode ser a luz. Ó, travamos aqui. Travei com uma careta. Opa, agora eu voltei. Tô aqui. Fechamos. Senhor Fio, obrigado novamente por ter você aqui. Eu gosto muito de ter você com a gente aqui. Estávamos com saudades. Dona Fernanda Kuntz Calisto, muito obrigado pela sua presença. Sempre bom estar na sua presença. É uma coisa que eu não canso de estar na sua presença. Não, você faltou alguns, meu amigo. A gente fez alguns, mas é bom ter você de novo com a gente aqui. Teve um livro, se você puder ver, teve um que você não participou, que é o livro de Gálatas. Está lá no canal. É um pouquinho longo, mas é uma carta densa e muito boa, realmente muito boa. O livro de Gálatas é bem legal, uma carta importante que Paulo escreveu. Fechamos. Então, que Deus possa nos trazer essa intencionalidade e essa liberdade para que a gente viva Cristo, do jeito que nós somos, sem precisar ser diferente do que nós somos para agradar o mundo, para agradar pessoas, para nos colocarmos em lugares que daqui a pouco a gente está xoxo, que daqui a pouco a gente está vazio, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa evolução constante. Não pulem etapas. É um passo de cada vez. E automaticamente o que você não colocou no seu caderno é o milagre que Deus vai construindo na sua vida de ponto em ponto. E aí você mantém a sua espiritualidade, a sua identidade e vai se descobrindo cada vez mais. Se a gente pular etapa, se a gente quiser se adequar, se a gente quiser viver o que o outro vive, você se apaga. Que a gente possa, de fato, ver essa intencionalidade, independente se nós somos um entregador de água, se nós somos um empresário, se nós somos um vendedor de camiseta, se nós somos um vendedor de carro, se nós somos o que for. Que a gente possa ser intencional, feliz, livre, para buscar a nossa identidade cada vez mais. Dona Fernanda, a sua oração é sempre maravilhosa. Então, se você puder finalizar, eu agradeço.
Amém, Senhor. Obrigado. Mais um momento da sua presença, Pai, um momento de aprendizado, um momento, Senhor Jesus, que nós paramos tudo, Senhor, que estávamos fazendo, Pai, para poder nos alimentar dessa palavra, fortalecer nosso espírito, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor venha abençoar nossa família, nossa casa, os nossos negócios, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que o Senhor nos cubra com a sua graça, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha nos dar clareza, direção, venha proteger nós de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos cada vez mais ser instrumento de outras pessoas, que o Senhor possa cada vez mais usar o meu marido, Senhor, dando palavras de sabedoria para ele, palavras, Senhor, de gratidão, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, preparar bênçãos do céu sobre a vida dele. Que o Senhor possa, Pai, restaurar a saúde física, saúde mental, Senhor, tirar todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha guardar ele de todo mal, Pai. Que o Senhor possa cobrir os olhos dele, Senhor. Que a sua graça, Senhor, possa tapar, Senhor, os ouvidos, Pai, para aquilo que não é de ti, Pai. E que o Senhor possa acender cada vez mais o desejo de servir a Ti no coração dele, Senhor. Eu sou grata a Deus, Pai, por o Senhor ter me dado esse homem, por o Senhor ter me presenteado, Senhor, ele como marido, Senhor, ele como líder da nossa casa, da nossa família, Pai. Está sempre firme, Pai, com fé, com esperança, Senhor, resiliente, corajoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida do filho nesse momento. Que o Senhor venha, Pai, a suprir todas as necessidades dele. Venha cobrir, Senhor, ele com a sua proteção, com a sua graça. Venha livrar, Senhor, ele de todo mal. Venha livrar, Senhor Jesus, ele de toda armadilha do inimigo, Senhor. Blinda o coração e a mente dele, Pai, que nada do mal venha atingir o coração e a mente dele, que ele possa estar coberto pelo seu sangue, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas de negócio para ele, que tudo que ele colocar as mãos venha prosperar, Senhor Jesus. Que aonde quer que ele ande, o Senhor esteja na frente, atrás, nas laterais, protegendo e guardando cada passo dele, Senhor, e cada pensamento dele seja direcionado por Ti, Pai. Venha abençoar, Senhor, também a mãe dele, abençoa o trabalho dela, Senhor, vem trazer clientes para ela, Pai, dá tranquilidade para ela, cura, Senhor, a saúde dela, livra ela, Senhor, de todo mal, Pai. Que eles possam cada vez mais estar unidos, entendendo o propósito que o Senhor tem na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor nos dê uma ótima noite de sono, de descanso, que nós possamos adormecer na sua paz, Pai. Que o Senhor possa revigorar, Senhor, a nossa saúde nessa noite, que nós possamos descansar, Pai, que o nosso espírito possa descansar também, Pai. E que amanhã seja um dia abençoado, que amanhã já estejam as portas abertas e que o Senhor esteja na frente, Pai, em toda decisão, em toda palavra que a gente for falar. Cuida também da Adriana, Senhor, tira toda a dor dela, cura ela de toda enfermidade, Senhor. O Senhor conhece o coração da sua filha, o Senhor entende o momento que ela está passando, que o Senhor esteja com ela atravessando nesse processo, Pai. O Senhor carrega ela no colo, Jesus. Tira, Senhor, todos os espinhos, Pai, do caminho dela, tira todas as pedras do caminho dela, Senhor. Abra a mente e os olhos espirituais dela, que ela consiga ter experiências contigo e entender que o Senhor tem um chamado lindo na vida dela e na família dela, Pai. O Senhor venha proteger eles de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha blindar o coração dela, a mente dela, Senhor. Que o Senhor venha guiá-la, Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Que o Senhor venha arrancar ela com raiz de tudo, Senhor, onde não é para ela estar, Pai, as pessoas que também não é para estar com ela. Em nome de Jesus, cuida dos filhos dela, dá inteligência, dá sabedoria, que eles possam ir bem, Senhor Jesus, nas provas de faculdade, abençoe o esposo dela, a saúde dele, a vida dele, Pai. Guarda eles, Pai, da sua graça, livra eles, Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre o lar deles, sobre o coração e a mente deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Fechamos mais um estudo. Primeira carta de Paulo a Corinto, pelo que a gente viu, ele escreveu da cidade de Éfeso, uma carta com 16 capítulos, uma das cartas mais duras. Na primeira e na segunda ele traz coisas que ele não traz em outras, né?
Então, muita coisa do que eu já li ali, nunca sequencial, do jeito que nós vamos fazer aqui, vai me edificar muito também tudo isso. Mas ali ele traz coisas que do nosso dia a dia, de hoje. Então, a gente vai começar a ver no 2, no 3, no 4, coisas que parecem que estão sendo faladas para nós, hoje aqui. Então, é uma carta que eu acho que vai edificar todo mundo de uma forma muito bacana. Fio, obrigado. Dona Fernanda, obrigado. Vem dar um oi aqui, Ariel. Vem cá. Vem dar um oi. Ó, a Ariel tá aqui atrás escutando. Vem, ó. Oi. Aqui. Tá boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem. Gente, 3 horas, a bateria social dele acabou. Ele dorme sentado, dorme de pé, dorme no chão, onde tiver, ele Tá no sofá, ele só vira e tum. Acabou, dormiu. vai. Gente, boa noite. Fio, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Amanhã, Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.